Olá Constança, olá Nuno. Olá. Olá, Marco. Viva. O Gabriel da Bamboal, Portugal, fez-nos um convite, ao Gil e a mim, para nós lançarmos um conjunto de conversas, um ciclo de conversas sobre lideranças regenerativa. E nós dissemos que sim, ok, porque ambos somos advisors da Bamboal, somos conselheiros da Bamboal e gostamos tanto do projeto e do Gabriel que decidimos apoiar no convite dele. E também para nós servia-nos para a gente se poder ligar a pessoas que já não se via há algum tempo, em particular Tatino, na Constança via na terça-feira, mas a ti não, já não te vejo mesmo há bastante tempo. Acho que a gente cruzou-se casualmente num sítio qualquer que já não me lembro onde. ISG, se eu não me engano. É, pá, tu já viste que coisa. Já. E então aproveitar isto, aproveitar este convite do Gabriel para trazermos à conversa, ver como é que estamos, onde é que estamos, e dissemos um grande sim a isso. O Gabriel estimulou-nos e dos livros que ele publicou, nós escolhemos três que suportam a conversa, que é a Esperança Ativa da Joana Messi, Uhum. ah, a Liderança Regenerativa do Gilles e da Laura. Mas a Laura até participou no Planeteers que decorreu nestes últimos dias e as culturas regenerativas do Daniel Hall. Uhum. E são, a Bamboal o que faz é edita estes livros em português, faz a edição destes livros em português. A ideia da nossa conversa aqui não é falar sobre os livros, é falar sobre a experiência que cada um de nós tem, do que os livros falam. Os livros estão a falar de qualquer coisa e cada um de nós tem a experiência de aplicar estas coisas na vida real. Então, é ir por aí. Há algo Uhum. que me encanta muito nestes três livros, que são livros que estão construídos em torno de perguntas. Têm muitas perguntas. Portanto, não são livros que dão muitas respostas, e são livros que colocam realmente muitas perguntas. E isso interessa-me e acho que tem qualquer coisa a ver com esta marca do que nós precisamos fazer. O que parece que o que temos que fazer não é conhecido. E, portanto, nós temos perguntas e temos que descobrir as respostas. Mas depois vocês dirão mais sobre isso. Então, manifestar aqui esta gratidão ao Gabriel por nos criar aqui o motivo para estarmos todos juntos e passar para vós. E passar para vós com a primeira pergunta. Constança, para ti, eu gostava que tu trouxesses o teu nome na tua voz, porque é diferente eu dizer Constança ou tu dizeres Constança, não é? Então tu te mostrares com o teu nome, que trazendo a tua voz para cá, falares um pouco de ti, apresentares da maneira que tu entendeste que queres apresentar aqui e também trazeres para o espaço o que é para ti liderança regenerativa. O que estas duas palavras querem dizer para ti? Então, Ok, parece-me um bom ponto de partida. Então, eu sou a Constância Belchior, dita na minha voz. E estavas a falar das perguntas, eu também gosto muito de perguntas, e é engraçado que acho que se calhar o que me veio assim de repente foi a pergunta que me colocou no caminho que eu tenho trilhado nos últimos 5, 6 anos e que me levou à liderança regenerativa. Mas foi uma pergunta que, no fundo, sumarizava um pouco as minhas inquietações de trabalhar cerca de 10 anos no que era chamada interface ciência-política. No fundo, eu formei-me em Biologia Marinha, onde conheci o Gil, cá em Lisboa, e depois fui sempre trabalhar em espaços que de alguma forma traduziam o que era conhecimento científico, e dados, indicadores sobre, em particular, a parte marinha, portanto a biodiversidade marinha, os ecossistemas marinhos, as atividades marinhas, atividades humanas, e traduzir isso para a política, para informar a política, trazer a tal base de evidências para que as políticas se tornassem mais políticas ambientais, depois mais tarde de sustentabilidade, se tornassem mais robustas, mais rigorosas, mais informadas. E, e fiz isso em diferentes sítios e acabei a fazer para a União Europeia. E onde nós tivemos aquela vista de helicóptero, onde tínhamos que fazer umas avaliações que eram comuns a muitos países. E apercebi-me que nós só estávamos cada vez mais a pôr dados que mostravam uma mensagem que era a mesma ao longo dos anos, que era nós conseguimos fazer mudanças incrementais que melhoram alguns indicadores de ambiente, alguns indicadores de saúde humana, mas se olharmos para o longo prazo, todas os trends, não é? As previsões, a perspectiva é que é pior, que as coisas vão ficar piores. E que isso estava muito ligado às atividades humanas, à forma como nós estávamos
a relacionar com o mundo, com como é que nós usávamos os recursos, não é? Face à evidência, que era montante. E eu fiquei a pensar, a pergunta que me foi, então, como é que as pessoas mudam? Se não é através, né? Estou eu aqui a trabalhar no sítio com acesso a tudo o que é instituições de recolha de dados de topo, com cientistas e praticantes de topo, com a União Europeia, que é dos sítios que tem mais dinheiro no mundo para fazer este processamento todo de, não é, criar bases de dados e sistemas de super sofisticados, com a melhor tecnologia, e mesmo assim continuamos com a mesma mensagem. As coisas não estão a melhorar no longo prazo e cada vez os desafios são mais sistémicos. Então pronto, eu disse, aqui não vou aprender, vou descobrir o que é que está no base disto, e então parti um pouco à descoberta. E então foi uma descoberta que me levou a diferentes caminhos. Não te posso dizer que ainda tenho uma resposta, tenho uma hipótese, e é isso que me leva à liderança regenerativa. Mas dentro destes meandros todos onde andei, onde te conheci a ti, Marco, Nuno, a ti eu conheci-te, mas sempre foi, sei quem tu és, nunca te conheci. Ok. Vamos nos cruzando por aí. Vamos nos Sim, cruzar. sim, sim, sim. Portanto, até gosto imenso, deixa-me só dizer também, gosto imenso de estar neste espaço aqui contigo, e quando vi o convite achei mesmo curioso trazer alguém que já estava com muita curiosidade também de ter uma conversa, portanto estou muito feliz com isso. Boa, fantástico. Mas portanto, estes meandros fui conhecendo pessoas, levei-me para o caminho da facilitação, portanto, como trabalhar com grupos, começar a perceber, ok, se calhar está algo na inteligência coletiva, a parte mais criativa, a liderança criativa, portanto, como é que uma pessoa realmente consegue pensar o novo, ou consegue sair da caixa, não é? Ou estas coisas da criatividade no mundo da ciência e da política não se fala, não é? Levou-me ao Como mundo é que é de... possível? Como é que é possível? Sim. A Pronto, frase, estas coisas como a criatividade no mundo da ciência não se fala, isso mata-me. Isso não mata-me. é? Pois, é Eu curioso, não sei. é? Só se a criatividade for, desculpa lá, só se a criatividade for publicada numa revista do primeiro quartil, não é? Aí já se pode falar. Enfim, desculpa de interromper-te, pode ser que sim. E depois, e são as coisas como te ensinam, não é? Porque depois também, no meio disto tudo, encontrei o biomimetismo, que já falo um bocadinho mais para ti, Nuno. E é curioso como eu tive aquela, e foi num espaço de liderança criativa que encontrei isso, portanto nem sequer foi ligado à parte científica, do mundo científico, onde te ensinam a biologia, não é? Ensinam-te sobre o mundo, onde encontrei a questão da inteligência da natureza, não é? Uhum. Nós fazemos parte, mas pronto, através da lente que não é humana, e de perceber que há princípios de design fundamentais, não é? Que permitem que a natureza tenha esta vibrância toda, que tenha estado a evoluir ao longo de 3,7 bilhões de anos, não é? Que há certas... temos ali um modelo, uma mentora, temos várias coisas ali, não escusamos estar a tentar ter criatividade do nada, não é? E se calhar a criatividade desancorada deste planeta tem muitas causas. Mas pronto, então isto tudo, estes meandros todos acabaram por levar a um novo espaço, a uma organização onde encontrei o Marco também, onde eu e o Nuno da Silva e estamos a lançá-la chamada Lúcida, onde queremos precisamente trazer este pensamento regenerativo para termos cada vez ações que são um pouco mais claras e incisivas. E isto resulta do trabalho que fizemos, ou da prática que fizemos com Regenesis, portanto também só aqui Uhum. nomeá-los para celebrar o processo deles com o desenvolvimento regenerativo. Portanto, para mim, a liderança regenerativa foi com essa prática que eu encontrei uma prática, uma metodologia, um processo que, primeiro de tudo, conecta as mudanças internas a nível de percepção do mundo que tens que fazer, da forma como tu pensas, Uhum. para alinhar-se com a atuação que queres ter no mundo, não é? E perceber que estamos completamente interligados. Isto, de uma forma dita assim, faz sentido, mas quando uma pessoa está num processo que está mesmo a processar e a perceber ao certo o que é que isto quer dizer e a mudar, e com uma comunidade a fazer isto tudo, já é outra história. E se calhar parava por aqui, porque ainda ando a explorar o que é esta liderança regenerativa, mas sei que tem a ver com trabalhar cá dentro, com tanto quanto trabalhamos cá fora. Grato, Constança. Nuno, a mesma questão para ti. Gostava de te ouvir o teu nome na tua voz e um pouco sobre ti, aquilo que tu queres mostrar sobre ti aqui neste momento e o que é para ti, como é que tu tens vivido, o que é para ti este tema da liderança regenerativa.
Uhum. Muito bem, eu não me confesso, biólogo de formação também, apaixonado pela ecologia desde sempre, e apaixonado pela ecologia a um ponto de perceber que o meu futuro não estava na academia, ou seja, com 95% do doutoramento completo tive que tomar uma decisão que foi: entregava o doutoramento, ia fazer uns papers, ficava na academia, ficava entretido por aí, ou então não entregava aquilo, ia abrir uma empresa. E foi isso que fiz em 2004, não foi agora, foi em 2004, abri a primeira empresa europeia a fazer foco, a ter um foco em gestão de biodiversidade. Porquê? Porquê que eu fiz uma coisa tão estranha? Precisamente que, enquanto ecólogo, senti que havia uma responsabilidade enorme sobre os meus ombros de tornar a ecologia prática para todos. E quando eu digo prática para todos, ao verificar que no território em que eu vivo, que é no território da União Europeia, no território português, a importância do setor privado é absolutamente determinante para a conservação da natureza, e então decidi ser uma espécie de agente infiltrado nas empresas e pôr as empresas a fazer a conservação que o Estado não é capaz de fazer. Não só não era, como não continua a não ser. E isso foi um pouco o meu propósito. A vida foi dando umas voltas. Em 2010 há uma mudança de rumo. Vou parar então ao ISS, Instituto Superior de Gestão, onde conheci o Marco na altura, e trocámos ali umas ideias bastante giras. E imaginem, mais uma vez, em 2010, estávamos a falar de coisas como gestão de ecossistemas, capital natural, ligado à sustentabilidade na prática, tudo. Coisas que hoje, passado 12 anos, está toda a gente a dizer que é novo, não é assim tão novo quanto isso. E no ISG aquilo que eu aprendi foi uma coisa muito interessante, que vi-me obrigado, entre aspas, com muita sorte, a ter que dar aulas e orientar projetos de alunos de marketing, de gestão e de economia. Epá, que grande a tarefa que eu apanhei. Porque subitamente aquelas coisas todas que eu tinha dado como certas, que as pessoas entendiam e sabiam que era a formação de base, aquelas pessoas não tinham a mesma formação de base do que eu. Tinham uma formação diferente, para o bom e para o mau. Ou seja, quando eu digo para o mau era difícil falarmos a mesma linguagem. Quando eu digo para o bom era que quando falávamos a mesma linguagem a coisa fluía completamente. Estávamos os dois a falar do mesmo. Ou seja, essencialmente o que é que procurávamos? Procurávamos modelos de progresso. Ok? Então, se nós tivermos que olhar, eu hoje em dia, ecólogo, quando olho para a economia, contento de perceber que raio de coisa é essa da economia. A economia é a ciência do progresso, tenta medir o progresso. Sim, o crescimento está lá, é uma parte da equação, mas nem sequer é mais relevante. Nós somos muito obcecados com o crescimento, mas o crescimento é importante, mas não é tudo, não explica toda a economia. Então, o que é que explica muito da economia? A economia explica como é que nós conseguimos fazer um progresso em que o capital que investimos tem retorno. E aqui entra o capital natural. E aqui entra a maneira como a natureza funciona. Uma economia que consegue não só usar os recursos que tem, como regenerar aquilo que tem, é uma economia muito mais forte, muito mais robusta e com muito mais opções. Uma economia que está estreita na sua visão, que é obcecada com um determinado indicador de crescimento e que tem a visão financeira do mundo, é uma economia de sentido único. Vai resultando, vai resultando, vai resultando, até que um dia deixa de resultar. É inevitável, nós estamos a ver isso, está à frente dos nossos olhos. Uma economia natural sem um sistema financeiro também não funciona. Nós precisamos de capital financeiro, nós precisamos da iniciativa das empresas e nós precisamos de conseguir transformar, então, toda esta ambição que nós temos, que é de gerir múltiplas ideias, múltiplas pessoas, múltiplos projetos, múltiplos benefícios para um mundo onde o progresso se dá com a reconstrução, com a regeneração da natureza. Ao fim e ao cabo, isto é remuneração de capital. Aquilo que nós falhámos um bocadinho quando falamos destes temas é mesmo isto: temos que utilizar aqui uma linguagem híbrida para ter toda a gente on board. Não é? Se eu tiver uma linguagem muito ecólogo, vou deixar demasiada gente de fora. Se eu falar muito economês, vou deixar outra gente de fora. Então a ideia aqui é perceber que não há gente de fora. A gente de fora não é um conceito, não é aplicável a isto. E este é o modelo de liderança que eu ambiciono, não é? Como é que nós conseguimos criar aqui uma liderança que é essencialmente uma liderança motivadora para uma partilha, em que o resultado daquilo que vamos investir nessa partilha, nessa colaboração, vai ser remunerado. Vai ser remunerado em capital natural, vai ser remunerado em capital social, vai ter resultados financeiros, porque também quanto melhor funciona a economia na dimensão financeira,
mais capital nós temos liberto para investir, para melhorar, para regenerar e por aí fora. É mesmo assim, conseguimos dar condições às pessoas, conseguimos pagar ordenados, conseguimos pagar impostos, isso é bom para o Estado, né? Quando o Estado sabe o que fazer aos impostos, né? Dava jeito. Isso tudo são questões extremamente importantes. Então, é aqui, se calhar, eu e a Constança, se calhar é a primeira vez que nos encontramos mais ao vivo e a cores, porque estávamos assim, não é? Ela vinha muito das políticas e da dimensão de perceber como é que a política podia funcionar, e eu andava ali um bocado no terreno a escarafunchar o que é que era preciso para que isto funcione, e hoje encontramos aqui o nosso sweet spot graças à Bamboal também. E numa frase assim mais redondinha, aquilo que eu acho que nós temos que perceber é que temos que ter modelos em que quase o regenerativo quase que é uma palavra perigosa, porque pode nos levar para perdermos a importância da questão da geração, daquilo que se pode de facto gerar. E a natureza, aquilo que faz, a maneira como funciona, e a biomimética e o biomimetismo são áreas que me apaixonam absolutamente. Ainda tive aqui muito recentemente um workshop precisamente sobre esse tema, e também são aulas que eu dou no ISEG sobre esse tema. E a questão fundamental é: estamos às vezes tão preocupados em restaurar, em regenerar a natureza, que nem damos conta que ela tem os seus próprios processos. E estamos tão preocupados em pensar que nós sabemos melhor, que não tomamos atenção à maneira como o real processo e o sistema natural funciona. Às vezes estamos tão interessados em regenerar, que não percebemos exatamente as condições que levaram à degeneração. Não sei se me estou a conseguir explicar. Nós, os humanos, somos tramados. Estamos sempre convencidos que conseguimos pintar a Mona Lisa de vista, não é? É um exemplo que eu costumo dar. Imaginem, vocês vão ao Louvre, têm um caderninho e agora têm 20 minutos para desenhar a Mona Lisa. Aquilo vai sair mal de certeza absoluta, porque nós somos limitados, não é? Não se imita uma obra-prima por saber fazer uns desenhos e saber fazer uns sketches. Também não se consegue completamente mimetizar ou imitar os processos naturais por termos tido um doutoramento ou 10 anos de experiência numa empresa. Precisamos trabalhar em conjunto, né? E é mesmo isso que eu às vezes tenho um bocadinho de, digamos assim, tenho aqui algum pudor quando falamos em regeneração, sem termos falado antes de geração e de como é que as coisas funcionam. E acho que é aqui um aspecto muito importante, devemos ter mais, e falo por mim, claro que sim, devemos ter mais humildade perante a maneira de entendermos como a natureza se transforma, nesse devir constante da transformação da natureza, antes de assumirmos we know better, vamos chegar ali e vamos restaurar e vai ficar tudo bem. Porque, regra geral, nós não somos assim tão bons a pintar a Mona Lisa quanto isso. Grato, Nuno. Grato, Constança. As vossas palavras levaram-me para refletir sobre quando eu cheguei a esta ideia de desenvolvimento regenerativo. Para mim, uma das coisas que me tocou, que foi um shift grande na minha forma de pensar, foi deixar de pensar em projeto para pensar em lugar e qual é a evolução natural daquele lugar face às circunstâncias dele. Quer dizer, a forma como a vida humana se tem feito lá, ou a vida natural, a parte social, a parte económica, como é que as diferentes camadas se sobrepõem naquele território enquanto fluxo no tempo, e o que é que está ali presente para se fazer mostrar. O que é o passo natural? Dizia o Maturama, o que é o natural drift daquele território. E esta mudança em mim foi qualquer coisa porque fui treinado para pensar em projetos e em problemas e nessas coisas todas, e de repente convocam-me para a ideia de eu olhar para um lugar, ver a sua natural evolução, independentemente do que é o lugar, se estamos a falar dentro da cidade, se estamos a falar de uma floresta, é independente, de eu perceber o que é a essência daquele lugar e como é que a minha ação pode estar alinhada com a essência. Então isto foi qualquer coisa que me fez assim um curto-circuito na minha forma de pensar e alterou aqui algumas variáveis. A pergunta para ti, Constance, é como é que é para ti olhar para a liderança regenerativa a partir desta característica do place, e quais são os exemplos concretos, que exemplos é que tu podes convocar para ilustrar o que é que para ti é importante nesse shift entre sairmos do problema e do projeto e do mindset do curto prazo para pensarmos numa coisa qualquer que é viva, que está viva, que tem uma história e que vai continuar mesmo depois de nós desaparecermos daqui. O que é para ti? Como é que isto se dá? Como é que este shift se dá? Como é que ele se deu em ti? E quais são os exemplos, quais são os projetos que tu podes trazer que ilustram este tipo de pensamento em ação?
Primeiro tudo dizer também que foi um grande shift, não é? Que essa prática traz alguns shifts profundos e esses realmente deixar de ser centrado no projeto ou no problema, como estavas a dizer, e passar a ser centrado em algo que está associado, e que esse projeto tem alguma relação e para o qual quer contribuir, foi um grande shift. E se calhar aqui a minha experiência é um bocadinho diferente, eu tenho acabado por trabalhar mais em contexto organizacional, portanto, quando nós falamos deste conceito de lugar, tem sido muito também um espaço, pode ser uma organização mais formal, menos formal, portanto mais fluida, e é muito, no fundo, passa mesmo que as pessoas te convoquem com um certo desafio, não é? Normalmente o ponto de partida é um lugar, por exemplo, nós trabalhámos com uma empresa que tinha vários projetos num lugar mais interior. Portanto, tem as dificuldades num lugar interior de Portugal, não é? Tem dificuldades de abandono escolar, tem dificuldades de acesso à diversidade, criatividade, inovação. Era um território também com bastante práticas. Ao longo do tempo foi-se perdendo, as práticas agrícolas tornaram-se cada vez mais intensivas, culturas não boas para aquele solo. Então, tinha uma série de dificuldades e esta empresa tinha muitas vontades, muitos projetos, né? Muita vontade que queria contribuir de volta. E foi interessante porque nós, apesar de o nosso imediatismo era ser, ok, então nós queremos intervir no território, vamos olhar para este território, mas na verdade percebemos que havia algo que era esta organização. O que é que era esta organização e qual é que era o seu papel neste território? Então, na verdade, pensámos em três níveis e não só o lugar, não é? Portanto, havia o chamamento que nos trouxe, que vamos lhe chamar o projeto, o chamamento que nos trouxe àquela empresa, mas havia a empresa em si, a organização, não é? Que era mais fluida do que uma empresa, e havia o tal lugar que queriam intervir e queriam regenerar, queriam restaurar. E essa questão, estás a dizer, conectar com a essência, foi tentar perceber ao certo o que é dentro de uma cultura organizacional, portanto, não só a visão de uma pessoa em si, o que é essa empresa toda, no seu conjunto, o que é que ela está aqui para exprimir no mundo, não é? Além de, naquele caso era no setor alimentar, portanto há um produto muito claro, produtos muito claros que metem no mercado, mas além disso, aquele todo de pessoas, muitas delas locais, estão a querer contribuir para o mundo através daquela empresa? Aqueles valores que a empresa era uma empresa familiar, primava muito pela criatividade a toda a hora, o que é que ela queria trazer para o mundo, e depois como é que essa essência dessa empresa, que as pessoas que eram chamadas para lá trabalhar também se reviam nesses valores, como é que então ela se podia manifestar de uma forma única para intervir naquele território? Que depois então ia se manifestar em projetos. O que é muito diferente de nós chegarmos lá um pouco mais como uma consultoria, não é? E dizer, olha, eu gostava de contribuir para este território porque tenho estas ideias. Eu acho que deve ter aqui uma escola que traz o melhor do mundo, mais diverso, e é aqui que eu quero educar as pessoas. Pode ser uma boa ideia, mas sem eu escutar profundamente o que é que as pessoas que estão lá, o que é a história, tal história estavas a dizer, então, mas porquê que hoje em dia, por exemplo, temos práticas agrícolas intensivas? O que é que se perdeu ou se ganhou ao longo do tempo? Como é que as pessoas se relacionam com isso, as suas famílias? Porque esse tipo de características únicas do lugar pode ser informado nessa escola e pode ser usado para trazer educação através do que é único para essa comunidade. Então passa muito por retirar esta questão das práticas gerais, das ideias gerais, e muito que a consultoria faz, não é? Portanto, as tais boas práticas, que se fala muito, que têm o seu valor, mas quando se tenta impor e sem conectar com esta forma mais profunda de com quem se vai trabalhar e onde eles estão encaixados, o contexto organizacional ou territorial, acho que se perde muito o que é único. E quando olhamos para a natureza, também vimos isto não há... Os habitats que existem em certos lugares específicos existem porque as condições que estão lá permitem exatamente isso. Não tem como importar uma floresta tropical para o meio da savana. E muitas vezes é isso que nós fazemos com as nossas ideias. Isto funcionou bem ali, vamos por aqui. E claro que no mundo humano é muito mais subtil isto, não é tão nós não estamos tão dependentes se a temperatura está realmente a 20 graus ou 25 ou 30, ou se a pressão é esta ou se a precipitação é esta, não é? Portanto, no mundo humano é muito mais complicado perceber se o que nós estamos a tentar trazer de boas ideias é realmente regenerador
ou não? Ou se é só está a levar para outro caminho que não é o que está ali, não é o potencial que está ali. Grado Constança. Nuno, tu tens uma experiência vasta e posso dizer que tu já percorreste o território todo com projetos e coisas afins, de todas as naturezas e mais algumas, e aplicaste também diferentes. Eu também sei que o teu pensamento foi mudando ao longo do tempo, não é? Claro. Como é que, como é que esta questão do lugar foi-te informando enquanto este movimento de liderança, porque tu tens sido também uma inspiração para muitos de nós, ou acompanhar-te e ver o que tu estás a fazer e onde é que tu estás a fazer com os trabalhos de pioneiro. Para mim, líder é aquele que vai à frente, é aquele que está a fazer primeiro. Porque ilumina o caminho para todos nós. E tu tens sido, em muitas dessas dimensões, um líder, porque foste primeiro, estás aí primeiro em vários desses sítios. Então, como é que a tua experiência tem informado os lugares têm informado a tua experiência, e como é que essas características tu vês como relevantes para, ou o que é que tu vês dessa aprendizagem como relevantes para uma ideia de liderança regenerativa, para uma ideia de regenerar Sim, sim. territórios, para regenerar ecossistemas? De uma forma absolutamente determinante, como a minha avó dizia para confundir, que é a lanterna que vai à frente encandeia duas vezes. Portanto, nem sempre se vê tão claro quanto isso. Que também é uma ideia que é interessante, porque de facto ir à frente significa ter muito poucas certezas. Não é? É muito mais. Não, por exemplo, quando aqui há 2 anos e meio criámos a NB, a Natural Business Intelligence, o grande desafio foi precisamente este: fazermos coisas que não estão a ser feitas, que nós próprios nunca tínhamos sido feitas, e assumir a responsabilidade por elas serem feitas. Um dos grandes stresses, digamos assim, que temos no nosso cotidiano é quando temos alguém que diz assim, então, mas o projeto, onde é que está o guião do projeto? Nós temos um endgame, sabemos onde é que queremos chegar com o projeto, sabemos onde é que vamos começar com o projeto. Pelo meio, há aqui uma necessária criatividade coletiva para conseguir, ponto número um, como a Constância estava a dizer, ouvir com quem estamos a trabalhar. É muito importante, e como consultor, há duas coisas que eu queria deixar muito claras. Um consultor, quando temos um consultor que diz que tem soluções, eu tenho logo problemas com isso. Eu não tenho solução nenhuma. O meu papel, o papel da minha equipa é criar opções, mostrar que existem opções. Eu não sou dono daquela empresa, não sou dono daquele território, não sou dono daquela herdade, nem sou dono daquela PME. As outras pessoas são. Quando pedem ajuda a um consultor, é ajuda a tentar perceber quais é que são as opções que temos em cima da mesa, não é se temos soluções. Quando só temos o pacote mágico número 5, ok, não somos consultores, somos vendedores de um produto. É legítimo, os produtos também são necessários, os serviços são necessários, mas ser consultor, ou assumir o papel de consultoria em temas como biodiversidade, ecossistemas e capital natural, é acima de tudo, e voltando à questão que colocaste, Marco, à importância de colocar questões em cima da mesa. Não é? Tive uma professora de ecologia fantástica, a Teresa Pité, que nos ensinou desde cedo, que ela disse logo no primeiro ano, eu lembro desta conversa, dizer assim, vocês agora entraram na faculdade, biólogos, boas médias, julgam-se os maiores, vão todos ser cientistas e vão começar a dar respostas a tudo mais alguma coisa. E esse vai ser o vosso erro fatal. O dia em que vocês derem mais respostas do que têm perguntas a fazer, é o dia que se tornaram pessoas muito pouco interessantes. E esta questão de sabermos sempre colocar questões em cima de questões, a dialética, não é? A dialética é extremamente importante porque imagina, quando em 98, pela primeira vez, quando fiz o trabalho de fim de curso no Esperão, me dizem o seguinte, ok, a nossa ideia é, esta paisagem está envenenada, queremos tirar veneno desta paisagem e ter as melhores uvas do mundo. Quando pagamos novamente no Esperão em 2006, nos dizem assim, olha, não sabemos bem como, mas queremos ser biológicos. Estamos a falar de agricultura industrial. E hoje em dia é agricultura industrial, é que dentro das vinhas da herdade do Esperão, por exemplo, existem mais de 80 espécies de plantas que são endémicas e que são locais. Portanto, é possível fazer agricultura industrial com a força da natureza. É possível fazer agricultura biológica mal feita. E é preciso fazer as coisas bem feitas. É possível ter um cenário todo idílico, como aquele que estamos a ver aqui atrás, cheio de asneiras, como é possível também termos um cenário de dinamização económica com coisas muito bem feitas e muito interessantes. Temos é que saber fazer as perguntas e perceber que caminho é que queremos tomar. E, obviamente, seja aqui, seja ali, seja qual for o lugar, é sempre fundamental ligarmos à natureza do próprio lugar. E a natureza do próprio lugar, como falaste, Marco, e a Constância também, é muito maior do que qualquer um de nós. Nem tem a ver com o que é que vai ser quando nós partirmos. Tem a ver com aquilo que já era antes de nós chegarmos. Nós estamos aqui tão pouco tempo que é ridículo, não é? Hoje em dia tenho pena disso, né? Quando pensava que uma pessoa vive 100 anos para viver uma eternidade. Não é nada, são 5 minutos.
100 anos não é nada. Quando a pessoa está mesmo no seu top de conhecer, de entender, de ter uma cultura, de estar um bocadinho mais ligado ao universo, olha, vai andando para o outro lado qualquer, não sei qual, sinceramente. E isto leva-nos a esta questão fundamental, que é o nosso papel aqui. É mesmo, eu acredito mesmo nesta palavra que já disse antes, na palavra progresso. O nosso papel aqui é perceber como é que nós conseguimos, com harmonia, com ligação à natureza, com conforto e com ambição, almejar um progresso onde criar, regenerar é a via, é a melhor via possível, é a via económica. Por isso é que eu falei muito de economia na minha declaração anterior. Acredito profundamente, como eu costumo dizer às vezes, que a economia e a ecologia são duas irmãs que cresceram juntas. Houve ali uma coisa qualquer que se chatearam, não sei bem porquê, separaram-se, passaram assim umas temporadas afastadas umas da outra, e agora são aquelas irmãs estranhas que se dão muito bem em miúdas, mas agora tipo, então, mas nós estamos bem, estás bem, eu estou bem contigo, tu estás bem comigo, e fazem um pouco aquela dialética, estão-se a tentar reencontrar, mas quando se reencontrarem, quando a ecologia e a economia forem uma só, aí sim, aí vamos ter bem-estar, vamos ter uma ligação profunda àquilo que nos sustenta. Vai ser ridiculamente fácil para pessoas e empresas, municípios, quem quer que seja, restaurar a natureza, porque vai ser ridiculamente óbvio que esse é o caminho, não é? E é um pouco esse trabalho que nós temos que fazer aqui relativamente à questão do lugar. A redescoberta do lugar também é a redescoberta do eu. Qual é que é o meu papel naquele lugar? Qual é que é o meu papel naquele lugar, naquele tempo, sabendo que a minha presença e o tempo em que eu estou presente é apenas um glimpse, não é? Assim, uma passagem muito, muito ligeira no meio disto tudo. A grande responsabilidade, do meu entender, a grande responsabilidade está em permitirmos que o eu se torne o lugar, não é? Que a nossa presença seja algo realmente efetivo, que faça com que aquele contexto em particular possa estar mais próximo daquilo que será uma noção sonhada de equilíbrio, uma noção sonhada de mudança. E reparem, quando eu digo equilíbrio e mudança, as duas palavras estão juntas. Na natureza acontecem equilíbrios dinâmicos, não existem equilíbrios estáticos. Não existe o perfeito, o zénite. Esqueçam isso. As florestas climáticas estão ali porque vão mudar a seguir. Vai cair mar, vai abrir uma clareira e vai começar as coisas de novo. Isto acontece e é isso que nós temos que aceitar, não é? Temos que aceitar dois pontos que são fundamentais se realmente quisermos ter esta perspectiva de como é que pode haver aqui uma liderança inspiracional e regenerativa. O primeiro ponto, que me parece que é o mais básico, o mais estruturante, é entender que estamos perante sistemas complexos que exigem do nosso ponto de vista, a humildade de percebermos que qualquer resposta simples a um sistema complexo é sempre um caminho, mas não é a finalização, não é o endgame, não é? Nós tentamos sempre perceber como é que podemos, de alguma forma, contribuir para compreender a complexidade daquele sistema, seja um montado, seja uma PME com os seus fornecedores, como é que vamos perceber a complexidade daquele sistema e, à luz da natureza, da maneira como a natureza gera sistemas complexos, como é que vamos perceber onde é que estão riscos, oportunidades e onde é que estão essas questões todas que são fundamentais. E o segundo ponto é mesmo conseguirmos equilibrar aqui a sensação de pertença, yeah, com a sensação, com a certeza que é o do let it go, não é nosso, nada é nosso, muito pouca coisa é nossa, tirando, se calhar o nosso corpo é nosso e pouco mais é nosso. E então, quando temos essa sensação de que realmente há um papel importante, há um papel de pertença importante, mas não há um papel de domínio, a pertença não existe, não, a pertença e o domínio são duas coisas muito, muito distintas, aí sim, aí dá-se a possibilidade, quer seja num projeto pequenino, quer seja numa coisa mais estruturada a médio e longo prazo, há a possibilidade de conseguirmos contribuir efetivamente para uma visão mais clara de qual é o caminho, para uma visão mais material de como é que se faz o caminho e para uma visão mais sonhada de onde é que nos leva o caminho. Grato, Nuno. Os dois falaram, e eu gostava de pôr isso no espaço também para vos pedir clareza sobre isso, entre restauro e regeneração. E usaram essa palavra, usaram às vezes, pareceu-me, para ser sinónimo. E eu gostava que vocês me ajudassem a distinguir isto, restauro e regeneração, porque para mim são coisas diferentes, mas eu não fui deformado em biologia como vocês. Portanto, a minha deformação foi no outro lado. Então gostava de vos pôr isto no espaço e deixar que na próxima pergunta vocês também pudessem trazer clareza sobre isso, entre o restauro e a regeneração. E quero pegar na deixa que tu me deste agora, Nuno,
que é essa coisa do eu, do meu papel nesta coisa toda. Não é? E a Constança, quando estava a falar da Lúcida, estava a falar do pensamento de sistemas vivos. E para mim este é outro dos grandes shifts. Não é? Esta coisa de pensar como os sistemas vivos ou pensar living systems é outra maneira de olhar para as coisas. Não é? Então, e para isso, alguma coisa tem que mudar em mim. Quer dizer, não é gratuito, não vem porque sim. Eu nasci com este pensamento ou com esta maneira, ou fui, no caso, passando pela escola, perdi. Se tinha alguma coisa quando nasci, perdi quando passei pela escola essa forma de pensar. Então, o que é que tem que mudar em mim? Como é que eu cuido de mim neste processo? Como é que eu posso fazer a brincadeira? Como é que eu regenero a minha própria liderança? Uhum. Neste processo, não é? Neste eu que tu estavas a trazer, Nuno, para cima da mesa, que é determinante para uma ação de pensamento de sistemas vivos, não é? Eu tenho que mudar o shift, e tenho que mudar em mim, tenho que mudar na equipa onde eu pertenço, e tenho que mudar na comunidade onde o projeto vai acontecer, onde está a acontecer, onde a realidade se está a manifestar. Então, como é que vocês cuidam disso? Como é que vocês cuidam de vocês próprios neste processo? Como é que vocês regeneram a vossa própria liderança? Então, podes começar, Constança. Podes ser. Dá aqui um tempo ao Nuno respirar. Sim, se calhar por isso eu estava a ouvir, Nuno. Tinha assim várias questões que me estavam a surgir também, e uma delas também é essa questão do papel. Portanto, obrigada, Marco, por ter trazido. Constança, deixa-me dizer que nós temos mais 12 minutos, sensivelmente, para esta pergunta para os dois. Então eu estava a ouvir esta questão do realmente do que tinhas dito da economia e ecologia se casarem e termos as coisas resolvidas, se me permitires sumarizar assim. E há realmente esta questão do eu, não é? Porque para mim o que eu vejo de dificuldade, a regeneração para mim passa precisamente, não é fazer algo no mundo, não só fazer algo no mundo exterior, muitas vezes, não é? Quando vemos uma paisagem como tu falaste, né, que está envenenada, né? Portanto, teve muitos anos de práticas mais nocivas com fertilizantes, com biodiversidade perdida, etc. E nós vamos lá e fazemos algo para que essa biodiversidade volte. Portanto, nós estamos a intervir num espaço para restaurar, ou para um modelo que já tínhamos antes, ou para o que nós consideramos, ou sabemos, ou estudamos que havia evidências que era de uma certa forma. Isto no nível natural, ou também numa organização. Para mim, regenerar é além disso, é algo que, e não sei a parte de, se calhar aí deixo para ti, Nuno, da questão de como é que a natureza se regenera, mas nos sistemas humanos, as nossas ações derivam de como pensamos o mundo, não é? De como fazemos, como processamos o mundo. Portanto, para termos ações realmente que podem até ser de restaurar, temos que passar por, o que eu estava a dizer no início, temos que passar de como é que nós mexemos estas estruturas todas mentais que nós temos, que muitas vezes são invisíveis, para poder realmente perceber se o que nós estamos a fazer tem a ver com a informação que temos hoje em dia, tem a ver com as condições em que eu estou hoje em dia, tem a ver com as pessoas que estão à minha frente e não outras pessoas, com realmente o que está presente agora aqui no momento, dentro desta escala de tempo, como estavas a dizer. E portanto, para mim, acho que o que eu tento fazer para regenerar, além de praticar isto, é ter cada vez mais ferramentas, mapas que me permitem olhar para dentro e ver como é que eu estou a processar a informação, a realidade que eu estou a ver, e poder perceber e trazer mais complexidade, conseguir distinguir mais momentos, o que é que eu estou a relacionar, não é? E como é que eu estou a relacionar. Portanto, no fundo, mas isso é porque é a minha prática, não é? E o que nós trazemos tentar através da Lúcida. Mas acho que, no fundo, dito de outra forma, é ter uma flexibilidade de perspectiva, porque tu estavas a dizer, voltando a isto da economia e da ecologia, eu acho que falta aqui a maneira de reconciliar isto, porque nós podemos andar nesta dança, não é? A economia puxa para um lado, a ecologia puxa para o outro, a economia puxa para um lado e puxa para o outro. E mesmo que tenhamos esta linguagem híbrida que falaste, pode ser só um compromisso, não é? Porque diz um bocadinho para uns, diz um bocadinho para outros, mas não é algo que é maior, não é? Que realmente traz as duas perspectivas em conjunto. Então, para mim, falta aqui, acho que a parte toda que nós já conhecemos de desenvolvimento humano, não é? E de como é que o ser humano, enquanto adulto, se vai desenvolvendo, como é que ele ganha a perspectiva do mundo, como é que ele pode transcender ideologias, culturas, formas de educação que recebeu, para poder incluir realmente
mais desta complexidade que nós estamos hoje, mais mundo globalizado, mais produtos, mais serviços, mais redes sociais, mais toda a gente a saber as alterações climáticas, mais Covid. Portanto, acho que há aqui qualquer coisa da lente de desenvolvimento humano, de não ficar presa a uma perspectiva, de conseguir realmente trazer, ouvir diferentes perspectivas e saber, através destes tais processos mentais, conseguir incluí-las e aí sim estamos num espaço novo. Sem regeneração. Obrigado por me ajudares a definir aquilo que eu falei como progresso. É mesmo isso, é exatamente isso que estamos aqui a falar. Acho que, vamos ver, uma das grandes questões que nós temos aqui é, de alguma maneira, nós temos que passar por um processo de catálise entre as partes, ou seja, o nosso papel aqui pode ser algo tão simples ou tão fundamental como conseguir que haja um processo de transformação, um processo de transição ou transformação. Quando falamos das palavras regeneração e restauro, temos que ver assim, o restauro é uma técnica de regeneração. A regeneração pode ser algo muito maior do que o restauro, digamos assim. Não podemos confundir aquilo que é a filosofia com a técnica. A regeneração pode implicar um processo de transformação até diferente daquilo que já foi. Ou seja, nós podemos pegar num determinado cenário, um determinado ecossistema, e a maneira como vamos ajudar a que esse ecossistema se desenvolva e recupere não vai ser propriamente para voltar a ser aquilo que era, mas vai para ser uma coisa nova e até adaptada a uma nova realidade, até neste conceito, dentro das alterações climáticas e do que estamos aqui também a discutir, que são os impactos humanos na natureza. A questão do restauro é uma técnica bastante lábil, bastante adaptável, em que de facto nós temos um determinado cenário, temos uma determinada matriz ou um mosaico, e dentro dessa matriz ou dentro desse mosaico, aquilo que vamos tentar fazer é que, com alguns meios, recuperar componentes dessa matriz e desse mosaico. Eu chamaria isso restauro. O processo regenerativo não é só físico, não é? Como obviamente cabe dentro desta conversa, é um processo também transformacional, em que a palavra geração é muito mais forte que a palavra que estamos a falar, é como é que nós, à nossa escala, com os nossos recursos e com os nossos meios, conseguimos, de alguma forma, ter um papel ativo na transição ou na transformação daquele sistema. E pode ser um sistema físico, pode ser um sistema biofísico, como é o ecossistema, ou pode ser um sistema mesmo de negócio, de inovação, de criatividade, de gestão. Uma das coisas que eu gosto muito na biomímica é precisamente podermos utilizar processos biofísicos de gestão de ecossistemas para mim, para conseguirmos perceber como é que funciona o processo de inovação, quer inovação de produto, tecnológico, inovação social, inovação de liderança, dentro de um determinado contexto organizacional. Pensar o que é que nós temos perante nós, que já pode ter existido, e como é que nós, de alguma forma, com o tal rede que estávamos a falar, podemos fazer com que a geração, com que a regeneração tenha um caminho no sentido daquilo que, ao nosso entender, pode ser o mais benéfico e o mais equilibrado. Esta é a única trick question para mim do processo de regeneração. Até que ponto é que não somos nós a manipular a evolução de um sistema para aquilo que nós achamos que será o seu estado ideal? Isso é preciso sempre ter, não me vou cansar de dizer, sempre preciso ter uma certa humildade perante a natureza. Nem sempre aquilo que nós entendemos que é o melhor é a maneira como um processo natural evolui. Dou um exemplo. Quando temos então as grandes alterações na zona que hoje em dia é o deserto do Saara, né, que era uma zona verde ali até a Anatólia, quando são as grandes alterações, a verdade é que se vamos a ver se a zona do deserto do Sahel e do Saara agora é melhor ou pior do que era a zona de floresta antes daquilo se ter tornado um deserto. Certamente é diferente, mas existe um ecossistema que funciona, à mesma. Ou seja, não houve um colapso, houve uma transformação profunda. Para nós, a floresta era muito mais aprazível, dava-nos muito mais condições de vida do que o deserto. Mas para os animais que estão lá, para os animais e para a flora que lá está, para a flora do deserto, aquele ecossistema é perfeito para elas e na floresta nunca existiriam. E, no entanto, nós nunca iríamos, não estou a falar de processos naturais, não estou a falar de processos de destruição de paisagem, ok? Ou seja, nós nunca iríamos dizer que o deserto era a melhor opção. E é importante perceber que foi a melhor opção do ponto de vista do equilíbrio ecológico, com as alterações climáticas lentas
e progressivas que sempre existiram no planeta, aquilo foi a transformação necessária para aquilo continuar a ser um sistema produtivo e temos então as poeiras do Saara, pelo visto agora, além de fertilizarem a Amazónia, também fertilizam a Península Ibérica. E este era o processo natural. Se perguntassem a um humano com todos os high rankings da regeneration, desta vida, a dizer assim, olha, esta floresta vai ser transformada num deserto, se calhar esse humano dizia assim, vou fazer tudo para evitar que isso aconteça. Portanto, é preciso termos sempre muita humildade perante os processos naturais e deixar que a natureza nos ensine, nos inspire e nós consigamos ler os sinais e fazer o nosso papel o melhor que soubermos. Tendo em conta que nós somos humanos, temos sempre uma perspectiva, a nossa lógica é sempre o que é melhor para os humanos. É sempre, independentemente de nós sermos mais abertos, mais fechados, é esta a perspectiva. Nos últimos minutos que tu tens, não te esqueças de incluir a parte como é que tu regeneras a tua própria liderança, como é que tu te regeneras a ti para poderes servir estas pessoas que tens estado a servir ao longo dos anos. Permitindo-me interferir o menos possível na maneira como eu posso evoluir. Permitindo-me que a própria regeneração seja algo orgânico, seja algo profundamente orgânico, não forçando essa própria regeneração. E isso é que eu acho que foi, lá está, é a vantagem de já estarmos quase à porta dos 50 é essa, vamos percebendo aqui uma coisita ou outra, que é quando eu tentei forçar muito a minha personalidade, nem sempre me tornei a pessoa mais agradável deste mundo. Quando tento, pelo menos, permitir que a personalidade evolua com o contexto, não é como o Ortega y Gasset dizia, que nós somos nós próprios e as suas circunstâncias. E, acima de tudo, é muito importante permitir que nós nos abandonemos, né? Que abandonemos um pouco o ego também às circunstâncias e permitir, né? Que haja uma imersão e que haja uma simbiose daquilo que nós vemos e observamos com aquilo que é o desenvolvimento do nosso próprio eu. Portanto, aquilo que eu recomendo vivamente é talvez a melhor maneira de nos permitirmos a crescer é não estarmos obcecados a dizer em que direção é que vamos crescer ou que nos vamos regenerar. Grato, Nuno. Grato, Constança. Quase uma hora de conversa estamos aqui. Já passou uma hora. Na primeira conversa, uma das coisas que me surpreendeu bastante foi o feedback de dizer vocês terminaram e eu apetecia mais. Pois eu quero-vos dizer o mesmo. A gente está a terminar num momento em que eu estava a começar a surgir perguntas e queria mais. Então, para mim, esse é o bom sítio para Cenas dos terminar. próximos capítulos. É isso, é o bom sítio para terminar. E com esta ideia de que a conversa foi fluida, por onde passamos, aquilo que veio para cima da mesa, a mim tocou-me por ver como é que a experiência de cada um de vocês vos informou na vossa ação. E era isto que eu gostava também de deixar como testemunho para outras pessoas, é que sim, a gente estuda a ciência, há processo, há essas coisas todas, e depois há como estas coisas, como fazer o caminho, como caminhar. Isso é um processo que cada um tem que fazer por si, não é? É impossível. Então, vocês mostraram o vosso, e eu quero vos agradecer por isso, e chegou até mim. Portanto, um bem-aja. Gostei muito de ter estas duas perspectivas que vocês vieram trazer aqui, que em muitas coisas são complementares e em algumas outras têm outras riquezas, têm outras maneiras de ver. Portanto, para mim foi muito rico vos ter acompanhado e revisto neste dia. E vou arranjar maneira disto não ser assim tão raro, da gente se poder encontrar mais vezes, mesmo que seja em contextos diferentes. Vamos aumentar aqui a intensificação da polinização cruzada, parece-me bem. Isso. Grato, Nuno, grato, Constança. Obrigado a todos. Obrigado, Constança. Obrigado, Marco. Até breve.